Fala, fiel! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas últimas movimentações do Corinthians, trazendo todos os detalhes que você precisa saber sobre o futuro do clube, principalmente em relação à gestão do futebol e às negociações que estão movimentando os bastidores. O Timão vive um momento de indefinições importantes e a pressão em torno de algumas figuras-chave só aumenta. Então, vamos destrinchar cada ponto de forma clara e direta. Começando pelo que mais repercute nas últimas semanas: a possível saída do Fabinho Soldado. As conversas com o Internacional estão avançadas e, apesar de ainda não haver um acerto oficial, tudo indica que o dirigente está no radar do clube gaúcho. O Inter monitora atentamente a situação do Corinthians, especialmente em função da Copa do Brasil, porque não faz sentido desembolsar grandes quantias caso a negociação possa ser feita sem multa rescisória. Existe uma multa prevista, mas com a possibilidade de o Fabinho deixar o comando do futebol do Timão de forma estratégica, essa questão pode ser contornada. É importante destacar que essa movimentação não se trata apenas de valores, mas também de contexto e pressão interna, já que a relação de Fabinho com o Parque São Jorge tem se tornado cada vez mais tensa. O histórico de decisões, ajustes salariais e contratações longas gerou descontentamento em boa parte da diretoria e de membros influentes no clube. Tudo isso alimenta a narrativa de que, caso os resultados da Copa do Brasil não sejam positivos, a saída do Soldado se torna muito mais provável. Por outro lado, se o Corinthians conseguir um título, ainda assim a situação dele continua delicada, porque a percepção sobre sua gestão já está marcada pelo desgaste acumulado ao longo das últimas temporadas. O pedido de Abel Braga, diretor técnico do Internacional, que trabalhou diretamente com Fabinho Soldado no passado, fortalece ainda mais essa aproximação. A proposta salarial não é muito diferente do que ele recebe atualmente, mas o que pode pesar é o desejo de um ambiente mais tranquilo, longe das pressões intensas que envolvem o dia a dia no Parque São Jorge. A situação é delicada, porque mesmo sem acerto oficial, a negociação avançada influencia decisões internas do Corinthians. A diretoria precisa avaliar se é melhor esperar uma solução do Inter ou lidar diretamente com a saída do dirigente, evitando custos extras com rescisões. Esse cenário se mostra estratégico, mas também cheio de incertezas, e qualquer decisão será observada de perto por torcedores e membros do clube. Enquanto isso, a figura de Dorival Júnior também está em evidência, principalmente após a última atuação do time. A pressão sobre ele tem aumentado, não apenas por resultados, mas pelo desempenho tático e pelas decisões durante os jogos. Recentemente, a equipe apresentou falhas significativas em partidas decisivas, o que gerou críticas sobre substituições, leituras de jogo e estratégias adotadas. Apesar disso, é importante contextualizar que Dorival enfrenta um elenco limitado, com jogadores desgastados fisicamente e poucas opções de reposição de qualidade. Portanto, muitas das dificuldades do time não são exclusivamente culpa do treinador, mas refletem uma combinação de fatores que incluem gestão de elenco e limitações de plantel. Mesmo diante de erros táticos percebidos, sua permanência ainda é defendida por boa parte do clube, justamente pela falta de alternativas qualificadas no mercado que estariam disponíveis para assumir o Corinthians de forma imediata. A ideia de substituir o treinador nesse momento poderia trazer ainda mais instabilidade, especialmente considerando que nomes de peso que poderiam assumir a equipe, como Renato Gaúcho, não têm interesse ou não apresentam afinidade com o perfil do clube.
A avaliação técnica aponta que Dorival ainda consegue extrair resultados importantes de um time com muitas deficiências, fazendo ajustes que minimizam os impactos negativos de um elenco limitado. O trabalho dele é complexo e exige paciência, além de uma leitura detalhada do comportamento do time dentro de campo. A percepção de conselheiros e dirigentes, contudo, tem oscilado, especialmente após jogos em que o Corinthians demonstrou fragilidade em momentos decisivos. As análises internas consideram que a atuação da equipe não reflete apenas a competência do técnico, mas sim a soma de limitações estruturais, condições físicas dos atletas e o desafio de equilibrar resultados imediatos com planejamento de médio e longo prazo. O histórico de aproveitamento dos treinadores na Neoquímica Arena nos últimos anos serve como parâmetro para entender a pressão sobre Dorival Júnior. Desde 2021, o Corinthians teve 8 técnicos diferentes em suas primeiras temporadas na casa do clube, com resultados que variam bastante. Fernando Lázaro, por exemplo, atingiu 74% de aproveitamento, enquanto Dorival atualmente soma 50%. Números como esse geram comparações inevitáveis, mas é fundamental considerar as circunstâncias que envolvem cada treinador, como elenco disponível, contexto de competição e momento do clube. A análise detalhada do desempenho de Dorival demonstra que, mesmo com resultados aquém do esperado, ele trabalha em um cenário de limitações e faz o possível para manter o time competitivo. Além disso, a expectativa sobre possíveis mudanças no comando técnico precisa ser ponderada com relação à escassez de opções reais no mercado, o que reforça a relevância da continuidade do trabalho dele. A pressão aumenta, é verdade, mas a decisão de manter ou não Dorival exige avaliação estratégica, considerando não apenas desempenho imediato, mas também estabilidade e perspectiva de evolução do clube. Outro ponto que não pode passar despercebido é a relação do treinador com a torcida e a repercussão de jogos recentes. A performance do time em partidas decisivas influencia diretamente a percepção do público, e momentos de tensão, críticas e manifestações de insatisfação acabam refletindo na avaliação interna do clube. Dorival, mesmo enfrentando erros táticos, tem o respaldo de muitos que entendem que demiti-lo sem alternativas viáveis seria um risco desnecessário. Ele precisa lidar com pressão de conselheiros, dirigentes e torcida, enquanto trabalha para extrair o melhor de um grupo limitado, o que exige experiência, paciência e habilidade para administrar conflitos internos. Além disso, a pressão sobre Fabinho Soldado e Dorival está interligada, já que a gestão do futebol influencia diretamente o trabalho do treinador. Qualquer mudança na direção ou na estratégia executiva do clube terá reflexos imediatos no planejamento, contratações e desempenho da equipe dentro de campo. O equilíbrio entre decisões administrativas e resultados esportivos é delicado, e o Corinthians precisa navegar entre expectativas da torcida, limitações financeiras e negociações estratégicas. O contexto atual reforça que a tomada de decisões precisa ser precisa e consciente, já que movimentos precipitados podem gerar impactos negativos de longo prazo. Enquanto o clube acompanha essas negociações, os torcedores seguem atentos a cada detalhe, tentando compreender os caminhos que serão adotados. A possibilidade de saída de Fabinho Soldado e o acompanhamento do desempenho de Dorival Júnior se tornam centrais, pois refletem diretamente na estrutura do futebol do Corinthians e no planejamento para as próximas temporadas.
As discussões internas, análises táticas e decisões estratégicas se misturam com expectativas da torcida, criando um cenário complexo que exige cautela e inteligência na condução do clube. A pressão é intensa, mas é nesse momento que cada decisão do Corinthians define não apenas o presente, mas também a sustentabilidade e a competitividade do clube nos próximos anos. Seguimos agora detalhando o cenário do Corinthians, mergulhando nos bastidores e naquilo que realmente importa para o torcedor do Timão. Depois de entender a situação de Fabinho Soldado e Dorival Júnior, é hora de analisar as consequências das negociações, a dinâmica interna do clube e como tudo isso pode impactar o desempenho do time dentro de campo. A possível saída de Fabinho não se trata apenas de uma troca de executivo, mas de um efeito em cadeia que afeta contratações, planejamento de elenco e até a confiança do treinador e dos jogadores. A relação tensa que ele mantém com a cúpula corintiana é conhecida, e isso gera um ambiente de instabilidade que, se não for bem administrado, pode interferir diretamente nos resultados do time. Fabinho acumulou críticas não apenas pela gestão de contratos e negociações, mas também por decisões que impactaram diretamente a composição do elenco, com longos vínculos que limitaram a flexibilidade do clube em momentos decisivos. Por outro lado, a negociação com o Internacional surge como uma possibilidade de resolução estratégica para o Corinthians, pois, caso ocorra, permite que o clube minimize custos e reorganize a gestão do futebol de forma mais estruturada. Mesmo com valores salariais levemente inferiores ao que ele recebe atualmente, a mudança também representa para Fabinho uma chance de trabalhar em um ambiente mais tranquilo, longe da pressão intensa do Parque São Jorge. É um movimento que precisa ser acompanhado de perto, porque qualquer decisão errada pode gerar reflexos imediatos na estabilidade do clube. Falando sobre Dorival Júnior, a análise detalhada de sua temporada mostra um quadro complexo. Ele enfrenta limitações de elenco que comprometem a performance e, mesmo assim, busca extrair o máximo de um grupo fisicamente desgastado e taticamente limitado. A equipe teve atuações irregulares, mas é necessário considerar que o treinador faz milagres com o que tem à disposição. Os erros táticos apontados, como substituições tardias ou estratégias ineficazes, são apenas parte de uma equação muito maior, que inclui limitações financeiras, lesões e desgaste físico dos jogadores. A crítica da torcida é compreensível, mas, ao mesmo tempo, a avaliação de dirigentes e conselheiros precisa ser equilibrada, levando em conta que não existem opções no mercado capazes de assumir o Corinthians com a mesma competência e conhecimento do clube neste momento. Dorival tem a experiência necessária para lidar com pressões internas e externas, o que se torna ainda mais relevante quando se considera que o Timão enfrenta uma temporada cheia de desafios e expectativas elevadas. O histórico de aproveitamento na Neoquímica Arena ajuda a contextualizar essa situação. Desde o início da década, diferentes técnicos tiveram desempenhos variados e Dorival, mesmo com 50% de aproveitamento, apresenta resultados que, se analisados isoladamente, podem parecer insuficientes, mas dentro do contexto do elenco e das condições de jogo, mostram um trabalho resiliente. Comparações com outros treinadores, como Fernando Lázaro e Vitor Pereira, revelam números superiores, mas é crucial entender que cada temporada possui suas próprias particularidades. A pressão é inevitável, e cada decisão tomada pelo treinador é minuciosamente avaliada, não apenas pelos resultados imediatos,
mas pelo impacto que terá a médio e longo prazo sobre o time e a estrutura do clube. A continuidade de Dorival, portanto, se apresenta como uma escolha estratégica, pois garante estabilidade em um momento em que mudanças bruscas poderiam gerar ainda mais instabilidade. Enquanto isso, o Corinthians também precisa lidar com o planejamento financeiro e estratégico. As negociações com patrocinadores, a gestão de receitas e a administração de recursos são pontos que impactam diretamente no futebol. Decisões relacionadas a contratos, investimentos e até mesmo pagamentos de premiações podem influenciar a maneira como a equipe é estruturada e como o treinador consegue operar. A coordenação entre diretoria, executivo de futebol e comissão técnica é essencial para garantir que o clube mantenha competitividade e consiga equilibrar resultados com sustentabilidade financeira. O equilíbrio entre investimento, retorno esportivo e planejamento de elenco é delicado e exige visão estratégica clara. Qualquer movimentação errada pode gerar efeitos em cadeia, afetando desde a moral do elenco até a confiança da torcida e a reputação do clube no mercado. Além disso, é fundamental observar o impacto psicológico sobre os jogadores e a comissão técnica. Um ambiente instável, marcado por negociações em andamento e críticas externas constantes, pode afetar a performance dentro de campo. A preparação física, o desempenho individual e coletivo e a capacidade de adaptação tática dependem de estabilidade e confiança na gestão. Dorival Júnior, nesse contexto, precisa não apenas aplicar sua experiência tática, mas também gerenciar egos, expectativas e pressões de um grupo que enfrenta limitações evidentes. A capacidade de liderança se torna tão importante quanto o conhecimento técnico, porque é através dela que o time consegue manter foco e motivação, mesmo diante de adversidades. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Atlético MG perde referência do jogador Hulk e Corinthians oficializa a contratação. A notícia caiu como uma bomba no futebol brasileiro e promete mexer com o mercado de transferências nos próximos meses. Fontes próximas ao clube paulista revelam que as negociações vinham avançando nos últimos dias, mas poucos imaginavam que o desfecho seria tão rápido. Hulk, ídolo absoluto do Atlético MG, tem sido peça central no esquema da equipe mineira, e sua saída representa não apenas uma perda técnica, mas também um impacto emocional para torcedores e companheiros de equipe. A contratação pelo Corinthians, clube que já vinha demonstrando interesse há algum tempo, surpreende pela rapidez e pela magnitude do investimento. Rumores indicam que a negociação envolveu valores significativos e cláusulas que garantem benefícios ao atleta, além de um contrato longo que deve assegurar estabilidade ao jogador e reforçar a confiança da diretoria corintiana no projeto esportivo. A torcida do Atlético MG, que há anos acompanha Hulk como referência e líder dentro e fora de campo, já reage nas redes sociais com indignação e tristeza, enquanto analistas esportivos tentam prever o impacto dessa mudança no desempenho da equipe mineira. Do outro lado, o Corinthians celebra a chegada de um atleta que pode transformar o time em protagonista absoluto do campeonato, elevando expectativas para os confrontos futuros. Especialistas também especulam sobre o efeito psicológico da transferência. A saída de Hulk poderia abrir espaço para novos talentos no Atlético MG, ao mesmo tempo em que coloca pressão sobre o Corinthians para integrar rapidamente um jogador acostumado a ser figura central.
Além disso, comentários de bastidores sugerem que o negócio pode desencadear uma série de outras negociações envolvendo clubes de grande porte, interessados em reforçar seus elencos com jogadores de impacto. A cada declaração de dirigentes e representantes, aumenta a sensação de que essa transferência não é apenas mais uma movimentação de mercado, mas sim um capítulo emblemático da história recente do futebol brasileiro. Enquanto os detalhes finais da negociação ainda não foram completamente divulgados, a expectativa é de que a repercussão se mantenha por semanas, alimentando debates sobre estratégia, elenco e futuro dos clubes envolvidos. O que parecia impensável até pouco tempo atrás se concretizou. E torcedores de ambos os lados já começam a imaginar como será a temporada com Hulk vestindo a camisa alvinegra do Corinthians, deixando uma lacuna histórica no Atlético MG e prometendo movimentar o cenário esportivo nacional como nunca antes. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!